Hoje em dia, é muito fácil afirmar um culpado para as crises econômicas ou para a injustiça social. A escola de pensamento indicará que o mercado, às vezes como sinônimo para capitalismo, é causador da crise e da desigualdade, ou por sua ganância ou pelo psicológico dos indivíduos. E a escola de pensamento que indicará que o Estado é o causador, com suas intervenções distorcendo as relações mercadológicas e sociológicas. Há muito tempo fui convencido, já que pensava o contrário, de que o causador das crises é o próprio Estado, que distorce as relações mercadológicas. Apesar do argumento que me convenceu ser consistente, sempre vi a necessidade de justificar essa proposição. Não demorou muito até que me venha a pergunta: mas qual é a diferença crucial entre o Estado e o mercado para que eu possa dizer com precisão quem é o causador da crise e da desigualdade? Oi, eu sou o Henrido e esse vídeo vai ser para justificar a minha proposição de que a praxe é o que importa. Você já viu falar diversas vezes isso aqui no canal e vou estar tentando trazer para vocês o que me vem à cabeça quando eu falo de fato a praxe é o que importa. Geralmente eu tento falar disso quando tento diferenciar uma ação que seria violenta de uma ação voluntária e seus possíveis corolários. Então nós vamos estar falando sobre a relação intersubjetiva com uma perspectiva praxeológica. A pobreza é o estado inicial do ser humano. Iniciamos assim no mundo e nos desenvolvemos ao longo do tempo. Nascemos indefesos e dependemos de nossa capacidade física e da nossa mente, para não apenas adquirir os recursos disponíveis ao nosso redor, mas transformar eles e realocar eles para nos satisfazer e, portanto, melhorar nossa condição de vida. Melhorar a condição de vida tem como requisito a produção e da troca de recursos produzidos por outros recursos. O comércio é um fenômeno que permitiu o aumento da produtividade e do consequente aumento na qualidade de vida. Ele permitiu que, por exemplo, numa sociedade as pessoas possam produzir para se satisfazer e satisfazer os seus concidadãos. Porém, não só do comércio as relações intersubjetivas se sustentavam. Houve, e ainda há, quem busca obter algo pelo meio da violência, ainda que o comércio tenha demonstrado uma maior eficiência em multiplicar a capacidade produtiva. Até agora, podemos concluir, então, que há duas formas de estabelecer uma relação intersubjetiva. Primeiro, uma relação baseada em proposição, troca mútua e voluntária, onde os participantes reconhecem a si como iguais por praxe. E segundo, uma relação baseada na imposição, apropriação violenta e coerção, onde um dos participantes não reconhece o outro, por praxe, como ser igual. Quando eu digo por praxe, significa que os requisitos necessários para que a ação ocorra, ou seja, para que a gente possa compreender a ação como tal, elas acabam sendo concluídas, ou seja, está contido na ação determinadas pressuposições. Isso que eu falei sobre as duas formas de relação vai soar muito similar com a fala de Oppenheimer, que diz que há duas formas de se obter algo. Primeiro, o trabalho, produção ou troca voluntária, que ele determina como meio econômico. E segundo, apropriação violenta, coerção e agressão, que ele determina como meio político. Caso recorramos a Mises, veremos que ele determina as diferenças das duas relações como o alcance das escolhas individuais na determinação do curso dos acontecimentos. Ele ainda complementa dizendo que quando a relação lógica entre indivíduos é simétrica, temos uma cooperação baseada no contrato, bem similar ao meio econômico. Mas, caso a relação lógica dos envolvidos seja assimétrica, teremos uma cooperação baseada na hegemonia, que é o meio político. Da mesma forma que, para sabermos se uma ação é propositada ou instintiva, teremos que recorrer à observação, para concluirmos se uma relação intersubjetiva será proposicional ou impositiva, teremos que recorrer também à observação. Devemos ter em mente que não podemos ver essa relação pertencente à mesma natureza, que poderá gerar, por exemplo, uma relação híbrida, ou seja, uma relação tanto proposicional quanto impositiva. Por exemplo, caso o agente homem João engaje em uma ação que afete o Gustavo e, nesta ação, fica reconhecido que a ação do João pressupõe uma assimetria na lógica da relação, sendo direta ou indiretamente afetado, o Gustavo estará sob uma relação impositiva, ou, como dirá Mises, uma relação hegemônica. Ainda que o Gustavo engaje em uma relação intersubjetiva que nos pareça proposicional, contractual, seu fim considera as condições impostas por João, imposições baseadas numa ação que pressupõe uma assimetria na relação.
Quando nos engajamos em uma relação onde para eu obter o recurso de outrem, eu entro em um consenso onde a única influência que determinará a troca, que é uma ação por definição, é a comparação única e exclusivamente dos recursos permutados, eu estou estabelecendo uma relação proposicional, ou seja, eu estou obtendo algo pelo meio econômico. A troca ocorrerá mediante a proposição dos termos e mediante a ausência dos sinais de violência, será uma troca livre e voluntária. É necessário a ausência da violência, pois, caso exista, esta presença da violência, mesmo que em ameaça, será somada à utilidade do recurso que receberei e afetará a minha valorização, por definição. Uma vez que o fim que eu busco alcançar sempre irá necessitar de ao menos um recurso escasso, ou um meio que eu vou estar utilizando para alcançar esse fim, e a utilidade de manter a integridade física do meu corpo, por exemplo, intacta, pode ser considerada no fim em que eu quero alcançar. Postular o que é uma troca livre não é algo tão simples, por isso irei definir o termo liberdade, para que meu postulado sobre a relação proposicional seja justificada. Ao que tange a praxeologia, a liberdade se refere ao modo de ações alternativos. A liberdade, para a praxeologia, é a capacidade de escolher fins e os meios para seus fins. Pode-se concluir, portanto, que a liberdade também poderá ser restringida pelos meios que nos cercam, como a natureza e outros indivíduos. Liberdade, num contexto de relação social, refere-se à capacidade do indivíduo de autodeterminar seus fins. É a garantia da autonomia individual. Seguindo essa linha de raciocínio, liberdade, num contexto social, portanto, é a ausência das limitações externas que determinará o percurso da ação e das relações intersubjetivas. Liberdade de imprensa implica a rejeição ou negação da censura. Porém, quando afirmada explicitamente, significa um estado de coisas na qual somente o autor determina o conteúdo de sua publicação, em contraste com um estado no qual a política tem o direito de interferir naquele assunto. É plausível deduzir que para o indivíduo engaje em uma relação totalmente voluntária, ele deverá ter total direito à propriedade de seu corpo e dos recursos naturais que descobriu e transformou com a força de seu trabalho. A propriedade do meu corpo, por exemplo, não é respeitado quando eu engajo em uma relação impositiva como o pagamento de impostos. Antes de qualquer coisa, o imposto é uma ameaça ao meu corpo. Quando me nego a pagar, sofrer as consequências estabelecidas que pode se estender à agressão física caso resista, o que afetará o curso da minha ação. Numa sociedade hegemônica e totalitária, a única liberdade de que o indivíduo dispõe, porque não lhe pode ser negada, é a liberdade de cometer suicídio. A lógica das relações proposicionais que tange, por exemplo, a troca de recursos escassos, economia, nos permite tirar vários corolários econômicos pela qual o presente escrito não tem o fim de elucidar. Ainda assim, para título de exemplo, as relações proposicionais à troca de recursos escassos nos permitirá a compreender como funciona o processo de mercado, a estrutura de capital, a moeda, o fundo para empréstimos e a fronteira de possibilidade de produção. Também tem os teoremas da oferta e demanda e assim por diante. O Estado, o aparato social de coerção e compulsão, é necessariamente um poder hegemônico. Se o governo tivesse a possibilidade de expandir o seu poder ad libitum, poderia abolir a economia de mercado e substituí-la por um socialismo totalitário onipresente. Apesar de que, para Mises, o Estado é uma consequência da relação hegemônica, que é a relação impositiva, ele finaliza a citação acima indicando que a forma para evitar este totalitarismo seria necessário controlar o governo. Porém, ainda que possamos discordar de Mises, nosso objetivo aqui é descrever a praxe das relações intersubjetivas e as condições necessárias para que cada uma delas ocorra. No caso da ação impositiva, as condições necessárias é uma relação lógica baseada, como dirá Mises, na assimetria. Pressupõe-se, e acredito corretamente, que nossas ações interferem nas ações de nossos concidadãos. Portanto, determinar uma relação que interfere na ação de outro como impositiva, ao meu ver, seria determinar toda a ação como impositiva. O que nos permitiria concluir que, ao comprar uma última garrafa de água de uma prateleira, por exemplo, eu estaria coagindo os demais que precisariam adquirir esse recurso. Por este motivo, achei importante deixar claro que o que determinará se uma relação intersubjetiva é ou não impositiva é as pressuposições lógicas da relação, como uma ação que pressupõe uma assimetria entre ambos os indivíduos, por exemplo. Deixando isso estabelecido, faz sentido concordarmos que Rothbard estabelece que a relação impositiva, que ele chamará de meio político, é manifestado pela interferência através da violência ou sobre a ameaça da mesma. Apesar de Rothbard estabelecer a violência como um meio político, ele, em Anatomia do Estado,
comenta que sua afirmação vem de Franz Oppenheimer. Oppenheimer, em minha opinião, fez uma ótima análise definindo o Estado pela sua praxe e mostrando como, historicamente, o Estado se constituiu. Isso é conhecido como os 6 passos de Oppenheimer. Ele determina que existem 2 meios auto-excludentes de se obter algo: o meio econômico e o meio político. O meio político é o resultado da expropriação, violando então a propriedade de outrem, roubando o seu trabalho. Pode-se concluir, tal como fizeram Mises, Oppenheimer e Rothbard, que o Estado é um conjunto de meio político. A lógica das relações impositivas, política, nos permite tirar vários corolários da ciência política pela qual o presente escrito não tem como fim elucidar. Ainda assim, para título de exemplo, as relações impositivas nos permitirá a compreender como funciona, por exemplo, a intervenção autística, binária e a triangular, controle de preço, de preferência moral e assim por diante. Quando digo que a praxis é o que importa, minha afirmativa tange as pressuposições necessárias para que ela ocorra. No exemplo da relação impositiva, relação hegemônica ou meio político, a praxis do agente homem pressupõe uma assimetria que é baseada no não respeito à propriedade privada, enquanto o mesmo utiliza-se da sua. Quando tentamos determinar uma causa que resultará num determinado efeito, é necessário fazer uma análise precisa dos eventos que cercam o nosso estudo. A ação humana é dos instrumentos que promovem mudança. É um elemento de atividade e transformação cósmica. Portanto, é um tema legítimo de investigação científica. Como não pode ser rastreada até as suas origens, tem de ser considerada como um dado irredutível e, como tal, deve ser estudada. Uma investigação científica sobre o que determina crises ou desigualdades ou injustiças sociais está sob as mesmas condições que o Mises acabou de determinar. Precisamos regredir até o ponto inicial e compreender qual é o tipo de praxe que levou aos demais eventos. Para prever corretamente, eles também devem prever corretamente o quanto, por assim dizer, cada fator contribuiu e o instante na qual a sua contribuição se tornará efetiva. E, posteriormente, os historiadores se depararão com a mesma dificuldade ao analisar e tentar compreender o caso em retrospecto. O estudo científico da ação humana, mais precisamente o seu estudo referente à história da ação humana, não é algo tão simples. Baseando-se em corolários praxeológicos, podemos chegar na conclusão de que determinadas ações geram determinados resultados e ver isso se manifestar na realidade. Mas somente um estudo muito profundo sobre a história que nos permitirá compreender, de fato, o que gerou determinada crise, desigualdade ou injustiça social. Porém, existem algumas coisas que podemos afirmar tranquilamente, como, por exemplo, dizer que não foi o capitalismo o causador de desapropriação da propriedade, uma vez que, ainda que aceitamos definições externas, suas definições são baseadas numa relação proporcional, como, por exemplo, quem define o capitalismo como uma relação salarial. Se há uma relação salarial, portanto proposicional, não tem como ela ser uma relação impositiva. E a relação impositiva é um requisito necessário para que eu desaproprie alguém. Somente considerando a minha ação e considerando uma assimetria na ação por praxis, é que eu vou desapropriar alguém. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz uma análise sociológica derivado da praxeologia, então tem muita coisa que aqui pra mim é novo. Se você discorda, eu peço que você deixe educadamente, obviamente, um comentário ali embaixo dizendo por que você discorda, em qual ponto você discorda, para que a gente possa construir um conteúdo mais sólido. Eu vou estar fazendo também um conteúdo sobre polilogismo, que é uma análise sociológica. Então, quanto mais correções eu tiver aqui e melhor nortear as minhas análises, ou a minha forma de compreender determinados fenômenos sociológicos, melhor vai ser o próximo vídeo e o próximo artigo. Eu espero que vocês tenham gostado de fato. Por hoje é só, um grande abraço e até mais!